Nem tudo que você leu ou ouviu é verdade. Liderar é mais do que ocupar um cargo. É inspirar e transformar. Imagine o impacto que você pode causar na vida das pessoas ao seu redor. A liderança abre portas. Portas para um crescimento sem limites. Venha descobrir o líder que há em você. Venha para a jornada Pró-Liderança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada Pró-Liderança. Esse é o nosso segundo encontro. No primeiro eu busquei desmistificar alguns mitos, algumas mentiras sobre a liderança, provocando você a pensar um pouquinho que nem tudo aquilo que falam da liderança é daquela forma, ou pelo menos que existe um outro lado, um outro ponto de vista. Nesse segundo encontro, eu quero falar com você sobre como criar uma jornada de desenvolvimento da liderança sem precisar assumir o compromisso de uma liderança. Uma jornada que você vai ocupar antes mesmo de assumir a posição de liderança, coisa que você pode fazer hoje, com a sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, no seu grupo social, de uma forma geral. Então, o que eu planejei para a gente hoje aqui é trazer alguns pontos para você sentir o sabor da liderança sem o peso da responsabilidade, que eu vejo que isso que atrapalha bastante. Eu acho que quando as pessoas propõem assumir uma posição de liderança, alguns têm medo da responsabilidade e muitos dizem, inclusive, que essa responsabilidade é muito pesada. Então eu quero trazer um pouco de leveza, trazendo exercícios e condições para que você possa desenvolver a sua liderança sem essa responsabilidade, ou pelo menos sem tanta responsabilidade, porque responsabilidade sempre vai existir em tudo na nossa vida. Quando você cuida do filho, quando você cuida das pessoas com quem você convive, é responsabilidade. Adulto tem responsabilidade. Isso eu já falei no nosso encontro anterior. Adulto tem responsabilidade e pronto. O que eu estou falando é que você não vai ser, de repente, cobrado demais sobre o desempenho. Então, é uma leveza. Eu sempre associo, trazendo para a minha realidade, né, para a minha geração, eu sempre associo ao Karate Kid, sabe? Mas não o Karate Kid, o último que nem era Karate Kid, era Kung Fu Kid, do tira-casaco. Não, eu estou falando do outro, do Sr. Miyagi, do Daniel San, onde o Sr. Miyagi fazia o Daniel San lixar a parede, lixar piso, polir, pintar, e no final ele estava lutando karatê. Claro que de forma exagerada, mas o que eu quero fazer essa referência é que a gente pode ir praticando o desenvolvimento de muitas dessas competências para que, se porventura você venha a ser líder, você já esteja preparado ou você já sinta o gosto disso antes e possa decidir se realmente não quer ser líder ou se realmente vale a pena, tá? Bom, então aqui eu fiz um roteiro aqui para iniciar essa conversa com vocês da mesma forma como eu disse no encontro anterior. Eu vou me concentrar aqui, mas por favor comente aqui embaixo aquilo que você está pensando, aqui as suas dúvidas, as suas incertezas, o que você está achando dessa jornada, se esse conteúdo é interessante para você. Aliás, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no comentário o link do vídeo anterior, que está aqui no canal do YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser. E se você gostar desse vídeo, se fizer sentido para você, curte aí, compartilha com outras pessoas que também talvez precisem desse conteúdo, que se interessem por esse conteúdo. Compartilha com essas pessoas, aproveita para se inscrever no canal, ajuda pra caramba ter mais inscritos, compartilhar esse conteúdo, que nem sempre o propósito aqui não é virar youtuber, não. É compartilhar um conhecimento de forma a favorecer profissionais que de repente não tenham acesso a esse conteúdo, a essa informação, a essa formação, porque ainda não estão inseridos no ambiente de trabalho ou porque talvez ainda tenham muitas dúvidas. Então, se fizer sentido para você, eu conto com a sua colaboração aí, tá bom? Bom, eu vou pensar da seguinte forma. Imagina que hoje você já entendeu que a liderança não é tudo aquilo de forma ruim, como nós falamos no encontro anterior, e eu quero provar um gostinho disso. Eu acredito que o primeiro passo tá associado ao seu autoconhecimento. Eu diria para você, independente da posição de liderança, busca ter esse autoconhecimento, que nada mais é que você tirar um tempinho para olhar para você mesmo e compreender quais são os seus pontos fortes, no que você se destaca, no que de repente falta. Todos nós temos uma percepção, às vezes enviesada, claro, nós temos uma percepção única sobre nós mesmos, mas talvez você compreenda assim,
Ah, Flávio, eu tenho dificuldade na comunicação, eu sou tímido, ou eu sou daquelas pessoas que eu falo e parece que eu estou brigando, ou eu não tenho muita paciência com as pessoas. Isso é autoconhecimento. É você tornar isso consciente, é você trazer para a consciência essas coisas. Então, pega um papel, coloca aí quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Sujeite-se a ser vulnerável nesse momento. Todos nós precisamos ser vulneráveis e somos vulneráveis. Então, assim, não custa nada você colocar os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Aliás, ponto forte só é ponto forte se a gente puder usar, senão não é ponto forte. E ponto fraco a gente precisa trabalhar. E dá para ser desenvolvido, porque nós estamos falando aqui de competência, coisas que dá para melhorar. Você não vai se transformar, fica claro isso. Você não vai se transformar numa outra pessoa, mas você pode minimizar esses impactos negativos. Você pode melhorar de forma gradativa. Aliás, um ponto que eu quero te dizer. Eu vou falar vários pontos hoje. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque vai sentir uma dor tão grande, um peso tão grande nas costas, que você vai desistir na primeira semana. Esquece. É uma coisa que você tem que olhar, vou falar vários pontos, nem todos eles se referem a você, o que você precisa, mas você pensa aquilo que é mais crítico. E aí começa a trabalhar, e a partir do momento que você enxerga avanço, é ali que você se sente mais motivado para continuar a desenvolver os outros. Então, além de definir os pontos fortes, pontos fracos, depois que a gente conversar de vários pontos, você define a prioridade, por onde você vai começar o trabalho. Então, o autoconhecimento é um ponto muito importante, até para você entender a seguinte situação. Para você conviver com pessoas, e liderança está muito pautada a isso, a conviver com pessoas na sua igreja, no seu grupo social, na sua família, no seu trabalho, mesmo que você não ocupe uma posição de liderança, você convive com pessoas, é preciso ter um negócio chamado inteligência emocional. E as pessoas confundem muito inteligência emocional, que eu tenho que ser zen a partir de agora. Esquece, não é isso não. Inteligência emocional é a capacidade que você tem de compreender as suas emoções, compreender quando é que você perde a paciência, quando é que você fica mais nervoso, então você entende a emoção vai acontecer e vai surgir independente se você quer ou não. O que você precisa ter essa percepção de quando ela acontece. Quais são os gatilhos? Por exemplo, quando alguém te desafia, quando alguém critica você, quando alguém te dá uma resposta meio truncada, o que você leva em consideração? Como é que você reage diante disso? Quando você se frustra, quando o resultado não acontece, é isso. É você perceber isso daí, que tipo de emoção acontece, quais os gatilhos dessa emoção que desperta isso em você e como é que você lida com isso. Então você não vai conseguir evitar, mas talvez você consiga lidar com isso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está chorando, que chora fácil, você não vai conseguir controlar e parar de chorar. Mas você pode, quando perceber que está prestes a chorar, falar só um minutinho, vou tomar uma água, toma uma água, retarda, sabe, vai ao banheiro, tenta retardar. Eu não vou dizer fugir da emoção, mas é você tentar retardar um pouquinho, ao invés de você se transformar no Hulk, é perceber que ali sua frequência cardíaca está aumentando e você precisa encontrar alguma outra forma, de repente, de respirar melhor, de pensar melhor naquele e-mail que você recebeu e você acha que vai responder de bate-ponto e você esperar, deixar na caixa de rascunho, depois revisar. Então, a inteligência emocional é fundamental para qualquer pessoa, principalmente para o líder, porque muitas vezes ele vai ser exposto a momentos de pressão, de cobrança, de frustrações. Então é importante você se conhecer, para a sua vida vai ser importante, nos seus relacionamentos vai ser importante. Então começa a pensar um pouco mais em você, começa a prestar atenção em como é que você reage diante das coisas, como é que você lida com essas coisas, que na pior das hipóteses vai te tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E para isso você não precisa estar dentro de uma empresa. Para isso você não precisa assumir posição de liderança. Basta querer, basta fazer. Só querer não adianta. Tem que querer e fazer para que isso aconteça. Mas não é para você prestar atenção só hoje, é para você prestar atenção para o resto da sua vida. A todo momento você vai ter que prestar atenção em você, porque nós vamos mudando com o tempo, nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando mais experientes, nós vamos ficando mais exigentes e essas percepções elas vão mudando também, até para que você entenda os seus pontos de melhoria. Então essa inteligência emocional é muito importante. E talvez algumas pessoas te deem até algumas dicas disso. Quando a pessoa dá um feedback para você, diz como é que você se comportou, que aquele dia você perdeu a paciência,
talvez seja um ponto para você começar a pensar. Reflita sobre como é que você recebe feedback na empresa, sabe? O que as pessoas estão falando para você no seu trabalho, o que a sua família está dizendo para você. É muito importante que você compreenda isso. Você tem que ter um filtro. Às vezes as pessoas não te entendem, mas se você começar a falar, eu sou desse jeito e pronto, não vai dar legal. Não vai dar legal para a sua vida pessoal e profissional. Isso eu posso te garantir. As pessoas às vezes vão começar a se afastar de você porque você não se dispõe a melhorar. É desse jeito e pronto. Então, isso é falta de inteligência emocional, tá bom? Primeiro ponto é esse. Outro, até mesmo dentro do autoconhecimento, eu quero que você pense quais são os seus medos. Porque alguns desses medos, se não superados, eles podem te atrapalhar no ambiente profissional, onde você está hoje ou mesmo numa posição de liderança. Um desses medos que atrapalha bastante, medo de falhar. Sabe por quê? O líder ele vai ter que testar muita coisa. E se você tem medo de falhar, todos nós temos medo, tá? Ponto. Todos nós temos os nossos medos. Coragem não é falta de medo, não. É não deixar o medo te pressionar de tal forma que você trave. É isso. Você vai continuar com medo. Mas eu quero que você pense quais são aqueles medos que te travam, que te impedem de agir. Então, o medo de falhar é um daquele, de repente, o medo de não atingir um objetivo, o medo de falar e não ser aceito, o medo de tentar alguma coisa nova e não funcionar. Esse medo ele pode te atrapalhar bastante numa posição de liderança, porque o líder vai ter que tentar várias vezes, o líder vai ter que arriscar a forma de comunicação dele com a equipe, e às vezes não vai dar certo, ele vai ter que mudar, às vezes ele vai entrar num projeto que vai ter erros, e você vai ficar frustrado ou com medo. Então, o que eu diria para você, se você é uma dessas pessoas que travam com medo de errar, coloca na sua cabeça que o erro faz parte do processo de desenvolvimento. Todas essas pessoas que você vê com sucesso, em algum momento da vida erraram. Eles erraram também, eu erro, você erra. Errar é humano, só não podemos persistir no erro. Nós temos que entender que o erro é uma etapa do processo de desenvolvimento. E que se nós aprendermos com o erro, talvez a gente consiga chegar no momento certo. Muitas conquistas foram feitas errando algumas vezes e descobrindo uma forma de não fazer. Então, assim, começa a pensar de uma forma diferente sobre o erro. Começa a agir de uma forma diferente do erro. Então, no dia a dia, começa a experimentar. Se você tem esse medo de errar, de falhar, começa a se expor um pouquinho mais. Claro que tem erros que são muito perigosos, custam muito dinheiro, pode custar segurança, não é isso que eu estou dizendo. É um erro calculado. É um erro que, assim, tem tudo que pode ser feito, você tem apoio. Tem pessoas que têm um baita de um apoio, você pode pedir ajuda e mesmo assim a pessoa fica travada porque tem medo de falhar. Não, ali o risco é minimizado. Então, assuma que a falha faz parte do processo. Outro medo que as pessoas têm, medo de não ser aceito, de não ser respeitado. Eu acho que esse é um grande dilema do líder, porque eu, quando fui líder pela primeira vez, também tinha esse medo. Será que vão me aceitar? Será que vão me respeitar? E eu vou dar uma dica para você que é um passo atrás. Você não tem que estar preocupado se quando você for líder, as pessoas vão te respeitar ou vão te aceitar. Você tem que pensar se as pessoas te respeitam e te aceitam hoje. Porque você tem que olhar para a sua situação atual, na sua família, no seu amigo, na sua igreja. Se as pessoas buscam você como alguém de referência, se as pessoas confiam em você, se as pessoas compartilham com você, se as pessoas querem estar junto de você, se as pessoas fogem de você, se as pessoas não convidam para tudo, se as pessoas têm medo de você, se as pessoas te acham bruto demais, se as pessoas buscam afastar-se de você. Essa avaliação ela é muito importante porque se você já conquista toda essa confiança, esse respeito hoje, quando você assumir uma posição de liderança, você só tem que desenvolver isso num novo patamar. Claro que não é a mesma coisa, mas já é um passo muito grande. Você entende que se você deixar para desenvolver isso quando você for líder, se hoje as pessoas não te respeitam, se hoje as pessoas não te aceitam, quando você se tornar líder, vai ser muito mais difícil. Você tem um bloqueio enorme, uma barreira enorme para ser superado. Então, já trata disso hoje. Então, se relacione melhor com as pessoas, tenta entender por que as pessoas não te procuram, por que as pessoas
talvez seja a falta de conhecimento, seja por causa do seu perfil, seja porque você não se aproxima das pessoas, seja porque você não dá abertura para as pessoas chegarem perto de você, porque tem gente que fica com a cara amarrada, tem gente que não se mistura, isso dificulta muito. Então, aliás, esse é o ponto. Se você quer se desenvolver hoje como pessoa e principalmente como profissional, se relacione com as pessoas. Eu vejo muito assim, no ambiente de trabalho, vai para o refeitório, você senta sempre com as mesmas pessoas, são seus amigos. Não tem problema isso. Mas você sempre vai se relacionar com as mesmas pessoas e que em outros momentos você pode estar com ela. Sente com outras pessoas, converse com outras pessoas, conheça outras pessoas. E esse é um problema que eu vejo muitos profissionais. Eles querem assumir uma posição de liderança, mas eles não se misturam. Então, na igreja, senta num outro lugar, num outro banco, converse com as pessoas, cumprimente as pessoas, sabe, na sua rua, vai lá, cumprimenta os seus vizinhos, conheça os seus vizinhos, sabe, pessoas de outras ruas, não é para sair por aí batendo na porta de ninguém, mas coloque-se à disposição também para conhecer pessoas diferentes do seu perfil, porque na liderança, você não vai ter pessoas como você, é até melhor que não. Você vai ter diferentes perfis, diferentes gerações, diferentes culturas, diferentes personalidades, e você vai precisar trabalhar com cada uma delas. Então, quanto mais próximo dessas pessoas diferentes você estiver, melhor. Se você tem filhos, converse com seus filhos sobre outras coisas, porque daí você vai estar exposto a uma geração diferente, que vai olhar as coisas diferentes, tenta entender o porquê. Flávio, mas eu não sei como me aproximar das pessoas. Presente-se da forma simples e mais do que falar. Às vezes a gente não sabe o que falar, não precisa falar. Pergunta. Faz tempo que você trabalha aqui? E aí, quanto tempo? E aí, onde você mora? O que você está... Sabe, não é um interrogatório, mas pergunte sobre a pessoa. Pergunte sobre o trabalho dela. Pergunte sobre... Não sei. É o seu exercício de conectar-se com as pessoas. Inclusive com pessoas de outros níveis, de outras áreas no ambiente de trabalho. Tenta compreender a realidade dessas pessoas, isso vai te ajudar muito a ter compreensão de mundo, de vida, ou pelo menos de negócio. Isso é uma coisa que você pode praticar a qualquer momento, na escola, no colégio, na faculdade, falar com pessoas de outros cursos. Isso não tem barreira, você pode exercitar a qualquer momento. Cumprimente as pessoas. Isso é um exercício... Flávio, mas eu tenho medo de não ser aceito por essas pessoas. De novo, quanto mais pessoas... E tem gente que não vai te aceitar, tem gente que não vai dar abertura, e você vai entender que sim, não deu certo, mas continue com outras, porque se você parar, poxa, então assim, se na sua equipe, quando você for líder, um aceitar, você vai desistir? Então, é continuidade, é persistência em relação a isso. Aliás, vem um outro medo, medo de conflito. Tem pessoas que às vezes deixam de falar algumas coisas com medo de gerar conflito. Olha, existe uma diferença muito grande entre conflito e confronto. Confronto é confrontar, bater de frente, querer ganhar das pessoas. Conflito é divergência de opiniões. Agora, você não precisa discutir política, vai virar confronto. Discute política sem falar do político e nem nenhum partido. Aí sim, é conflito. Percepções. Mas conflito, você não tem que fugir. Conflito muitas vezes... todo mundo tem a mesma opinião e uma pessoa levanta a mão e fala, não, eu não concordo. Todo mundo olha para ela com uma cara de, poxa, como assim não concorda? Não concordo, vamos ouvi-la. Vamos ouvir de repente o ponto dela. E às vezes ela até tem um ponto de vista muito interessante. Aliás, tem um filme muito interessante, se eu não me engano, de 1957, que é 12 Homens e uma Sentença. Filme preto e branco ainda, tem uma versão colorida, mas eu prefiro o preto e branco, onde diz que um júri de 12 homens precisam... julgar lá um adolescente que está sendo acusado de matar o próprio pai, de assassinato. E eles têm que chegar num consenso, o culpado ou o inocente. Eu não vou falar sobre o vídeo aqui, sobre o filme aqui, porque não é o propósito. Mas pesquise um pouco. Ali é que é o lidar com conflito, com opiniões diferentes da sua. Aliás, como é que você lida com isso? Perceba como é que eu lido com opiniões diferentes. Eu sou daquela pessoa que emburro? Não quero mais. Eu sou aquela pessoa que bato até convencer outra pessoa. Eu sou aquela pessoa que ouve, exercite mais ouvir. E pergunte, por quê? Me explica mais. Tenta entender o outro. E de repente, tudo bem, o outro está equivocado mesmo. Você tem que se manter no seu ponto de vista, mas pelo menos discuta, dê abertura para a conversa. É assim porque é assim, não funciona. Então, se você não exercitar isso na sua vida,
pessoal e profissional, como líder vai ser difícil, e como líder vai ter momento que você não vai precisar discutir, vai ter que ser mandado e pronto, porque lei a gente obedece, norma a gente obedece, mas não pode ser assim sempre. Você vai ter que estar aberto a conflito. Vou te dizer um exemplo simples. Quando você for líder, se já não é, você vai ter que enfrentar conflitos de interesse entre áreas, indústria e comercial, indústria e qualidade, entre cliente e empresa, fornecedor, gestores de outras áreas, profissionais da sua equipe. Você vai viver. Líder vive fazendo gestão de conflito, ele não foge do conflito, ele lida com o conflito. Então, se você tem medo, pare de fugir dos conflitos. Coloque de uma forma respeitosa, com educação, com respeito, mas busque conflitos. Tentar discutir numa sala de aula. Alguém falou alguma coisa e você não concordou. Diga, olha, eu gostaria só de colocar minha opinião, eu penso dessa forma, dessa forma, dessa forma. Será que não seria melhor a gente pensar numa outra alternativa? Ou pelo menos leve em consideração isso. Isso é conflito, não confronto. Então não tenha medo do conflito. Aprenda a lidar com o conflito. Outro ponto que eu coloquei é o medo da responsabilidade. Eu não sei se as pessoas realmente têm medo da responsabilidade ou da culpa, que é uma coisa totalmente diferente. Nós não temos que culpar ninguém. E às vezes isso acontece no ambiente de trabalho, eles procuram culpados. Mas, infelizmente, nem todas as empresas estão preparadas para isso. Eu acho que medo da responsabilidade, eu tive medo de responsabilidade quando eu fui pai pela primeira vez. Eu tive medo da responsabilidade quando eu me casei, quando eu fui pai pela segunda vez. Eu tive medo da responsabilidade quando eu montei minha empresa. Porque é uma baita de uma responsabilidade. Eu tenho medo da responsabilidade um monte de coisa. Mas agora, uma coisa é ter medo, outra coisa é parar e não assumir a responsabilidade. Sabe, se prepara para assumir a responsabilidade. Uma pessoa que quer ser pai, se prepara para ser pai. Não é sair ter um filho por aí pronto, não. Tem que assumir a responsabilidade. Então, eu entendo que a gente não pode ter medo da responsabilidade. A gente precisa se preparar para a responsabilidade. Eu vou cuidar de um evento, eu vou cuidar de uma situação. Prepare-se para tal. Porque quanto mais preparado você tiver, mais preparado para a responsabilidade você está. Não basta ter medo. Se você não assumir responsabilidade hoje, como é que eu vou promover você a uma posição de liderança? Se eu não tivesse pelo menos a confiança de que você vai lidar bem com as responsabilidades. Outra coisa, medo de expor a sua vulnerabilidade, eu já falei um pouco sobre isso. Líder não é super-herói, líder erra. E eu já errei muito na minha carreira, mas acertei muito mais. Então todos nós vamos errar. Olha para os super-heróis aí, até eles têm fragilidades, até eles têm vulnerabilidades. Eu não estou dizendo que você tem que ser fraco. Eu estou falando que nós temos vulnerabilidades, sim. Sabe, tem pessoas que relutam em demonstrar que às vezes não sabe de alguma coisa. Vira e mexe num treinamento, alguém pode me perguntar uma coisa que eu não saiba. Seria imperdoável se alguém me perguntasse alguma coisa que seria fundamental e eu precisaria realmente saber conceitos básicos. Tudo bem. Mas tem coisas que às vezes eu não vi, tem livro que eu não li, tem situações que eu não vivenciei. E tudo bem se você não vivenciou, diga para a pessoa, ok, me fala, me conta então, me indica. Sabe, uma coisa é ser frágil o tempo todo, a outra coisa é se permitir estar frágil. Você vai ter problema na sua vida pessoal, relacionamento, financeiro, de saúde, onde você vai ficar fragilizado. A questão não é ficar fragilizado, é por quanto tempo você está fragilizado. Então, se você é uma daquelas pessoas que vive sempre coitadinho, eu tô coitadinho, não sei o quê, aí não dá, porque o líder não pode ser assim. Agora, uma coisa é estar, outra coisa é ser. Então, medo de expor minha vulnerabilidade, às vezes de dizer, gente, eu não estou encontrando uma alternativa, eu preciso de ajuda. É uma vulnerabilidade, você não vai saber sempre. Agora, o problema é se você nunca sabe, se você nunca consegue, porque você não estava preparado. Então, não saber é uma coisa, mas buscar a resposta tem que estar junto. Você precisa superar. E olha para você hoje, dentro desses medos aí, outro ponto que eu acho que você pode desenvolver hoje. Aprender a lidar com a pressão elevada. Como é que você lida com a pressão hoje? Pressão de prazo, pressão de resultado, pressão por uma resposta imediata. Como é que você lida? Eu não estou dizendo que você tem que dar uma resposta imediata ou tem que ficar pleno quando a coisa está acontecendo. Não. Estou falando como é que você lida. Porque você precisa compreender que o líder é exposto a muitas pressões. Mas não pode ser um sofrimento. Lembra que eu falei no vídeo anterior
que as pessoas falam que não têm qualidade de vida, que estão estressadas. Por quê? Não sabem lidar com pressão. Imagina se uma pessoa que trabalha no pronto-socorro não sabe lidar com a pressão. Se uma pessoa que trabalha no corpo de bombeiros ou na polícia militar não sabe lidar com a pressão. Se um médico não sabe lidar com a pressão. Se na escola um professor não sabe lidar com a pressão. De novo, a inteligência emocional. Então, como é que eu lido com isso? Porque às vezes, imagina, eu trabalho bastante com o pessoal do agronegócio. Então, o período de safra é um período curto, relativamente curto, mas intenso. É uma pressão, depois diminui. Depois vem a outra safra. Mas se eu não souber lidar com isso, eu vou explanar no momento onde a equipe mais precisa de mim. Então, não é que você tem que lidar com pressão pleno sempre. É naquele período de pressão, como é que você lida com isso? Você foge, você enfrenta, você sofre, mas se recupera. Então, mas Flávio, eu não sei. Então, é porque talvez você não tenha passado por um momento de pressão. Você não tenha passado por isso. Ou porque você foge, ou porque não chegou o momento ainda. Mas procura no dia a dia, e não vai faltar momentos para isso, onde essa pressão existe, e entre realmente como um laboratório, como um experimento. Como é que você lida com isso? Vou te dar um exemplo simples, como é que você lida com a pressão no trânsito quando você está atrasado, quando o ônibus não chega, quando o carro está num congestionamento enorme, como é que você lida com essa pressão? Você é do estressadinho ou aquela pessoa que consegue respirar? E eu dei uma dica para você, se você é uma dessas pessoas que fica cada vez mais estressado, respire mais, inspire, expire várias vezes para oxigenar, para pensar, para refletir mais. É assim, porque vai ter momentos que você vai ter que tomar uma decisão rápida e você tem que estar preparado. E uma pessoa que está no estado emocional muito elevado, no desespero, ela nem sempre vai tomar uma decisão assertiva. Então, de repente, vai ter que dar um passo atrás. Outra coisa que você precisa se preparar bastante também, hoje, na vida. Veja que até agora, tudo que eu falei não é só liderança, é vida. Aliás, liderança é vida, influenciar pessoas, nós precisamos disso a todo momento. É a falta de reconhecimento e falta de automotivação. Eu vejo muito, trabalho todos os dias com profissionais que muitas vezes estão desmotivados porque o líder não reconheceu o trabalho dele, porque o colega de trabalho não reconheceu, porque ele se esforçou tanto na igreja, ninguém deu os parabéns para ele, porque na família ele está se empenhando um monte, mas ninguém chegou para ele e deu os parabéns. E quanto maior o nível de liderança, não deveria ser assim, tá? Mas a realidade é que quanto maior o nível de liderança, as pessoas elas vão diminuindo o nível de reconhecimento que tem, porque entende que o líder tem uma maturidade para também ter essa automotivação. Quando você é colaborador, eu sempre digo, o líder precisa dar um feedback positivo também para os seus colaboradores, para que eles se sintam motivados, mas o líder às vezes nem sempre recebe do líder dele esse reconhecimento. E você não pode se frustrar por isso. Acho que você precisa olhar para você e falar assim, eu fiz um bom trabalho, eu entreguei o meu melhor, o resultado foi positivo, ou se não foi, era o melhor positivo nas condições que nós tínhamos, e se automotivar. Eu não consigo motivar ninguém, algumas pessoas às vezes me falam assim, Flávio, eu queria contratar uma palestra motivacional. Eu não sou um palestrante, uma palestra show para motivar, não, eu sou aquele palestrante que vai te levar a refletir sobre alguns pontos para que você fique motivado. Motivação vem de dentro de você. Então, essa falta de reconhecimento, às vezes, poxa, até eu às vezes sinto a falta de reconhecimento, mas eu sempre reflito, eu fiz o meu melhor, sabe, dá aquela vontade quando você dá uma palestra legal, um treinamento legal, foi bom. E nem sempre todo mundo vai te avaliar bem, mas você tem a certeza que foi bom. Então, buscar essa automotivação, e às vezes assim, as pessoas não vão te dizer que você está bem, as pessoas não vão te dar os parabéns sempre, por mais que você mereça, mas você precisa começar a buscar essa automotivação e como você lida com essa ausência, para que você não dependa das outras pessoas. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Poxa, que besteira, você vai depender, sua felicidade vai depender de alguém te fazer feliz? Quer dizer, se você não encontrar essa pessoa, você vai ser infeliz pro resto da vida? A mesma coisa da motivação, você depende de alguém te dizer para você ser motivado? Todo dia de manhã você tem que alguém dizendo assim, olha, maravilhoso profissional, levante-se porque agora você vai ao trabalho, você é o bom, você é o melhor.
Você vai acordar desmotivado, você vai tomar um banho, você vai encontrar motivos para ir lá e vai trabalhar e pronto. É assim. Ninguém acorda motivado todos os dias, gente. Se acorda, tem algum problema aí também, né? Como é que você lida, inclusive, com esses fracassos, com esses erros e com a falta de motivação, porque estão muito atrelados a isso, sabe? Você tem que ter a motivação de errei, beleza, eu vou me reerguer, vou aprender com isso e vou fazer a coisa acontecer. Você concorda com o que eu estou dizendo? Faça essa reflexão. Comenta aí se você tem, quais são esses bloqueios que você tem, qual a dificuldade que você tem, para que eu possa aprofundar isso depois, trazer mais conteúdo para o nosso próximo encontro. De novo, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Curte aí também, compartilha com outras pessoas, para que a gente possa alcançar mais gente com esse conteúdo. Uma outra coisa que você pode olhar hoje para você, olha, dentro da liderança, um ponto que as pessoas têm reclamado muito, os líderes reclamam independente do nível, a falta de tempo e a falta de gerenciamento da rotina. Então, olha para o seu dia a dia hoje e veja. É claro que se você trabalha numa empresa, muito da sua rotina é o seu líder que determina, define, mas como é que você lida com prazo? Você está cumprindo o prazo? Você está se organizando bem com os recursos que você tem? Você consegue se organizar? Ah, Flávio, mas não dá, no meu trabalho não tem planejamento. Para. Eu sempre falo assim, que uma UTI, um pronto-socorro, dá para organizar, dá para planejar. Dá para planejar escala de funcionários, limpeza, higienização, medicamentos, tudo que você não consegue planejar é demanda. Então você tem que estar preparado para a demanda, mas eu consigo me organizar antes. Então, você organiza o seu quarto, você arruma a sua cama, você organiza a sua leitura, você organiza seus estudos, você se planeja para as coisas de diversão, você coloca compromisso, você usa agenda, você não usa agenda, você costuma chegar atrasado aos seus compromissos, porque se você chega atrasado aos seus compromissos pessoais, talvez você também chegue atrasado nos seus compromissos particulares. Então começa a se organizar um pouco melhor na sua vida pessoal. Olha para o seu guarda-roupa, às vezes está uma bagunça aquilo lá. Olha para o seu quarto, está uma bagunça. Como é que você vai trabalhar de uma forma mais organizada lá? Porque você, lá, quanto líder, você vai ter que ser exemplo para as pessoas. Se você for uma pessoa desorganizada lá e cobrar a organização das pessoas, as pessoas vão rir na sua cara. Não vão acreditar naquilo que você está dizendo. Então, comece a se organizar hoje, comece a se planejar melhor, sabe? O que você vai fazer, quando vai ser suas férias, quando vai ser sua folga, como é que vai ser o dia de amanhã. Se organize em termos do que você precisa para fazer bem o seu trabalho. Isso são coisas simples que você não vai perder nada em fazer. Pelo contrário, você vai aproveitar muito. E um outro ponto, que foi um dos pontos que eu coloquei no vídeo anterior, que muitas pessoas não queriam assumir liderança por causa disso, porque não tem qualidade de vida, lembra? Então eu quero que você pense, como é que está a sua qualidade de vida? O que você pode fazer hoje? E eu diria alguns fatores que você pode começar a pensar agora e já tomar algumas ações. Como é que está a sua alimentação? Ah, Flávio, é muito corrido e tal. Não, mas a qualidade da alimentação. Eu não estou falando que você tem que entrar numa dieta, que você tem que entrar num regime, não é nada disso. Estou falando assim, você concorda que se você comer uma feijoada, dificilmente depois do almoço você vai ser tão produtivo? Vai dar sonolência, você vai ficar abatido, tudo isso acontece, é assim mesmo. Agora imagina se você come todos os dias isso daí. Então, a sua alimentação é uma alimentação que está contribuindo para você, está comendo muita porcaria, você está engordando, você está com peso acima do que deveria ter. Por que eu te pergunto isso? Porque imagina que você seja promovido a uma posição de liderança hoje, a sua condição física, ela vai impactar na sua produtividade. Um trabalho corrido, dinâmico, que vai levar a um estresse, nível de estresse, e o seu condicionamento físico, a forma como você se alimenta, a forma como você tem o seu corpo em termos de atividade física, se você não pratica nenhuma atividade física, se você é sedentário, você vai ser prejudicado. Você não vai encontrar soluções boas quando você tem uma alimentação ruim, quando você é sedentário, você vai ficar muito cansado. Você vai chegar depois do trabalho esgotado e vai achar que o trabalho não presta. Não é o trabalho, é que o seu condicionamento físico está horrível. E qualquer coisa que você faça, um pique dentro do trabalho, uma escada que você tem que subir, você vai se esgotar mais. Então, se você não melhorar a sua condição, faz uma busca pelos grandes
grandes gestores do mercado hoje nas redes sociais, todos eles praticam atividade física, algum tipo de esporte. Todos. Porque é fundamental para que a gente tenha condições de estar ativo. Eu fico 8 horas em pé dando treinamento, às vezes a semana inteira dando treinamento. Eu chegava acabado. Hoje eu pratico atividade física, faço musculação, corro, caminho, cuido da minha saúde, tento me manter ativo sempre. Para quê? Para que eu tenha condições de ter energia para falar com as pessoas. Imagina dar um treinamento morto, cansado. Então pensa nisso por você. Atividade física, alimentação, sono. Eu sei que às vezes você está fazendo faculdade, não dá para dormir bem, não dá para dormir tanto, mas durma bem, tenha qualidade do sono, evite tela antes de dormir, sabe? Se você ficar preocupado, anota as coisas que você tem que fazer no outro dia para que você consiga dormir. A qualidade do sono, qualidade da alimentação, qualidade do condicionamento físico é fundamental para que você tenha uma qualidade de vida. Então, muita gente que está reclamando, pode ver, muita gente que fala que não está aguentando a posição de liderança, que é estressante demais, é porque alguns desses fatores, ou vários deles, ou todos eles, estão desequilibrados e fazem com que essas pessoas fiquem esgotadas. Não é o trabalho em si. Qualquer trabalho, se você for professor, se você for médico, se você for engenheiro, vai te exigir muito. E se esses fatores não estiverem equilibrados, você vai se desgastar bastante. A pessoa está desgastada, não faz nada disso, ainda vai depois, ainda toma uns goró, festa pra caramba, não dorme bem, porque você trabalhou, está esgotado a semana, no final de semana quer aproveitar o final de semana, balada, não tenho nada contra isso daí, mas você está cuidando de recuperar depois a sua qualidade do sono para que no outro dia você esteja bem? São coisas fundamentais para ter qualidade de vida. Outro ponto de qualidade de vida, como é que estão as suas relações? Você se relaciona com pessoas? Você está bem com a sua família? Você está bem com seus amigos? Você está bem espiritualmente? Não estou falando nem de religião, estou falando uma crença que você tem, não sei no que você acredita, mas você está bem espiritualmente? Você está bem com você mesmo? Porque senão isso você vai levar para o ambiente de trabalho e vai achar que isso tudo é culpa da liderança. Sabe, procura uma qualidade de vida, procura uma válvula de escape, uma coisa que te dê prazer. Talvez você não tenha recursos para viver a vida que você quer, na alegria, na festa, mas vá para um parque, vai fazer uma atividade física, vai se divertir com os amigos, vai conversar com as pessoas, sabe? Vai ler um livro, vai assistir um filme, para que você tenha uma válvula de escape para fazer higiene mental. A gente não está fazendo isso hoje, a gente não está higienizando mentalmente, e depois volta para o ambiente de trabalho e só pressão, vai chegar uma hora que espana. Então veja que tudo isso que eu estou dizendo para você são pontos fundamentais para qualquer ser humano e não diferente para a liderança. Você viu como não tem muita diferença? Se você se tornar um ser humano melhor, você se torna um profissional melhor, um líder melhor e ainda, se você passar por essa experiência, você já vai estar mais preparado para ajudar as pessoas também, porque enquanto líder, se você perceber que um profissional está mais desgastado, está mais motivado, você vai dar mais valor à motivação, você vai compreender às vezes que fatores pessoais, profissionais, emocionais dele podem estar abalados, porque você já teve essa experiência. Você pode estimular as outras pessoas porque você também já passou por essa experiência. Então, tudo que eu estou falando aqui, você nem precisa estar empregado para fazer. Você pode fazer nesse final de semana, você pode fazer durante essa semana, a todo dia. E isso não é só nessa semana, é para a vida. Eu sei que tem momentos que eu viajo que eu não consigo pegar um avião, pegar meu carro ou viajar, não dá para fazer atividade física, mas aí você já sabe, não devo fazer atividade física aqui, eu tenho que me cuidar um pouco melhor na alimentação, eu tenho que cuidar um pouquinho melhor ali, não dá para exagerar, assim que possível eu preciso completar. Você vai precisar fazer sacrifícios, mas sacrifícios de uma forma que não vire dor. Se você praticar todos esses pontos aqui, é como se o Miyagi estivesse dando essas orientações para você, e não é tudo ao mesmo tempo, como eu falei no início desse vídeo. Comece aos poucos e vendo benefícios, você começa a se motivar a fazer.
e de repente não dê certo. Talvez coisas que eu esteja falando aqui, você já faz. Está muito bem resolvido em relação a isso. Se você já faz e está muito bem resolvido, aí você já pode ir para um novo nível. O que é um novo nível? Você pode começar a desenvolver competências como comunicação. Comunicação é uma competência fundamental para qualquer pessoa, principalmente para o líder, porque ele vai falar com diferentes públicos, ele vai ter que falar com o gestor dele, vai ter que falar com o diretor, vai ter que falar com o fornecedor, vai ter que falar com o cliente, vai ter que falar com a equipe, vai ter que falar com o parceiro de trabalho, vai ter que falar com várias pessoas diferentes e você vai ter que exercitar. Como é que você exercita a comunicação? Conversando, interagindo, ouvindo, porque parte da comunicação é ouvir. Se você é uma dessas pessoas que fala bastante, mas não tem vontade, disposição ou não consegue ouvir, exercite a escuta ativa. Preste atenção, mas atenção plena. É um exercício que você precisa ter de escuta ativa, de prestar atenção no que a pessoa está dizendo, inclusive o que ela não está dizendo, mas está aparecendo no corpo dela, na expressão dela, no que está falando pelas entrelinhas. Exercite comunicar-se com diferente público, com uma criança, com um jovem, com um adolescente, com um idoso, com alguém que entende melhor, com alguém que entende menos. Eu sempre exercito assim. Eu tenho que ter a capacidade de explicar conceitos complexos para uma criança. Se eu conseguir explicar um conceito complexo para uma criança, acho que eu estou melhorando na minha comunicação. Mas se as pessoas não te entendem, se você fala demais, se as pessoas acham você chata, você tem que melhorar a sua comunicação. Como é que eu melhoro minha comunicação? Fazendo isso daí, lendo. Leia revista, leia jornal, leia livros. Quanto mais você lê, mais repertório você tem. Você entende muito mais as coisas, você consegue exercitar, inclusive, compreensão de texto, compreensão de temas. Leia, estude, preste atenção o que está dizendo aqui, porque você desenvolve análise crítica. Aliás, é uma coisa que você precisa desenvolver também na vida e no trabalho, principalmente para o líder, a análise crítica. Então, você se comunicando mais, você precisa desenvolver análise crítica. O que é análise crítica? É pensar sobre e se? E se acontecer e se não acontecer? Quais são os pontos que são afetados? Sabe? Presta atenção nas coisas de uma forma mais ampliada. Não fica só nos stories. Cara, tem podcast fantástico que te levam a compreender, para você tirar suas próprias conclusões. Assista um podcast, ouça um podcast, leia um livro e diga assim, o que isso me trouxe? Qual a minha reflexão? O que eu aprendi com isso? Se você não tem o hábito de ler, começa lendo alguma coisa que te dê prazer, pelo menos, para você criar o hábito. O líder precisa estudar, o líder precisa se desenvolver constantemente. Então começa fazendo esses pontos, sabe? Se comunicando melhor, aplicando, conversando com pessoas que são melhores que você, pessoas que você admira, seguindo essas pessoas. Faz uma olhada aí no seu Instagram, suas redes sociais, as pessoas que você segue, são pessoas melhores que você ou pessoas piores que você? Siga pessoas que são importantes, não pelo ser importante, mas são importantes no conteúdo, são pessoas que podem dar uma boa referência para você, que podem contribuir com você, que você pode gerar insights. Líder precisa ter essa análise crítica, e para que você tenha análise crítica, você precisa ampliar um pouco a sua visão. Aí está outra coisa que você pode fazer agora para você se preparar mais para ser líder. Não fica limitado a um tema. Às vezes você trabalha numa empresa, trabalha numa xerifada, trabalha em qualidade, trabalha em um balcão de vendas, trabalha... Não sei no que você trabalha. Não se limite a entender só o seu trabalho e a sua área. Tenta compreender o negócio. Não é se meter no trabalho dos outros. É perguntar como é feito. Se interesse pelas coisas. Demonstre interesse por estudar mais, por compreender mais, por entender do mercado. Sabe, eu trabalho com venda de calçados. Tá, olha lá como é que está o aumento de demanda de tênis para corrida. Estude mais sobre isso, quais os esportes estão se destacando mais, quais as demandas, o que está vendendo mais. Eu fui comprar um tênis para corrida uma vez, perguntei para a vendedora, escuta, esse tênis é bom para correr? Ela falou, não sei, eu sou só vendedora. Ah, que é isso? Não é vendedora, desculpa, não é vendedora. Ela não precisa correr, mas ela tem que dizer assim, olha, as pessoas que vêm comprar esse tênis aqui normalmente correm
para tantos quilômetros, corre na cidade, olha, isso aqui é mais profissional, isso aqui para entrada é muito bom. Ela tem que entender do produto dela, mas ela tem que entender do esporte também, ela tem que entender de atividade, senão você se limita a ser uma pessoa que é atendente, não vendedor. Então, olhe para o negócio, olhe para o mercado, sabe? Acesse sites, Infomoney ou qualquer outro site que falam sobre o negócio, sobre o mercado, mas alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que seja interessante para você, para que você tenha repertório para falar, para se comunicar, para que você consiga conversar com outras pessoas sobre outros assuntos. Hoje as pessoas estão numa comunicação tão rasa, não tem conteúdo, não tem o que falar, não sabe o que dizer. Você não precisa saber de tudo. Eu não entendo de futebol, não entendo nada de futebol. Mas quando as pessoas estão falando de futebol, eu pergunto sobre. Ah, mas como é que está seu time? E aí, eu me interesso pelo... E quando você se interessa, as pessoas falam daquilo que ela gosta. Isso é o líder. Isso é exercitar a liderança. Isso é ser uma pessoa mais agradável. É triste quando as pessoas sentam para conversar, a pessoa, e aí? Vai chover, né? Tá frio, né? Poxa, viu? Nossa, você viu o que aconteceu lá? É muito raso, é muito superficial, porque essas pessoas não têm conteúdo. Líder precisa ter conteúdo, líder precisa olhar, líder precisa opinar. Como é que você vai opinar se você não tem, pelo menos, você não precisa ser especialista nesses assuntos. Você precisa compreender, pelo menos para conversar sobre. Interesse-se pelo processo, interesse pela área, que é seu cliente fornecedor interno. Amplie a sua visão. Flávio, mas eu ainda não estou numa empresa. Converse, você trabalha numa loja? Converse com o proprietário. Escuta, o que é mais difícil de lidar com o fornecedor? Qual é o seu maior desafio hoje aqui? Tenta compreender. Ah, mas eu não estou ainda na faculdade. Não se limite a estudar aquilo que o professor te dá. Pergunta para ele, professor, se hoje você fosse estudar uma coisa a mais, o que você estudaria? Qual a dica? Converse com pessoas de outros cursos. Escuta, o que é tendência no segmento de vocês? Interesse-se para ser interessante, para que você seja interessante. Lembra? Liderança é a capacidade de influenciar a si mesmo e aos outros. Como é que você vai influenciar as outras se você não tem repertório, se você não tem conteúdo? E se você não quiser ser líder, faz isso do mesmo jeito, que você vai ser uma pessoa mais agradável. Conviva com pessoas que têm bons hábitos. Conviva com pessoas que possam te estimular a continuar. Poxa, se ninguém do seu grupo de amigos lê, dificilmente você vai querer ler. Eles vão te falar, né, para com esse negócio de leitura. Agora, se você se aproxima de pessoas que leem, essas pessoas vão te estimular. Vão, sabe, procura na internet grupos de leitura. Tem gente que cria grupo para discutir. É legal estar próximo de pessoas que te estimulam. Se seus amigos são todos sedentários, faça amigos que praticam atividade física também, para que eles possam te estimular, para que estejam juntos de você. Acho que se a gente se aproximar dessas pessoas, não só por interesse, tá? Mas para contribuir com as outras pessoas também. Porque você vai se aproximar de algumas pessoas para absorver. Só que é muito chato quando a gente percebe que existem pessoas sanguessugas que chegam perto de você só para absorver. Você vai para absorver, mas vai para contribuir também. Porque você deve ter algum conteúdo, alguma bagagem que você entregue para as outras pessoas. Agora, se você chegou à conclusão que você não tem nada a contribuir com as pessoas, mais um motivo para você se desenvolver. Porque senão você vai ser uma pessoa que não serve para nada. Compreende? Está fazendo sentido tudo que eu estou dizendo para você? Mesmo que você não queira ser líder. Agora eu posso te dizer uma coisa. Se você for progredindo em cada um desses pontos, com o tempo, de forma gradativa, sem pressa, mas de forma aprofundada, que você consiga enxergar avanço em você mesmo. Você tem que ser melhor do que ontem, não melhor que as pessoas. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, eu quero ser esse líder. Não, ele teve uma jornada para chegar lá. E o propósito de hoje foi justamente criar essa jornada para você, que talvez você já esteja avançando, já esteja fazendo, mas uma jornada você não começa e acaba, sabe? Jornada é continuidade, é disciplina, é fazer sempre, sabe? Hábito é constante. Se você fizer uma semana só e parar, você não se desenvolveu. Eu acho que o grande desafio é justamente dar continuidade a tudo aquilo que você começou a fazer. Então tenha disciplina, tenha continuidade, tenha interesse em crescer na vida, em ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor.
e ser melhor para você mesmo. Para ter aquela sensação, às vezes, de dizer assim, fiz e estou satisfeito. Talvez não tenha feito tudo que eu gostaria, mas estou satisfeito com aquilo que eu fiz. Missão cumprida, pelo menos essa missão. Aí você inicia outra missão. Esse vídeo é justamente para isso, para te estimular a começar a exercitar tudo isso. E se você exercitar tudo isso, você vai estar muito mais preparado para, quem sabe, lá na frente assumir uma posição de liderança, ou mesmo, se você já ocupa uma posição de liderança, para exercer melhor a liderança. Veja que até agora eu falei de você. Tem várias outras competências que a gente vai trabalhar no próximo encontro, que é a relação de você com as outras pessoas. Como influenciar essas pessoas. Nesse momento, eu quero abordar justamente liderança é a capacidade de influenciar a si mesmo. Se você não influenciar a si mesmo, você não vai conseguir influenciar as pessoas. Se você não é capaz de superar todas as barreiras, todos os desafios, todas as desculpas para melhorar, como é que você vai cobrar isso da equipe e fazer com que a sua equipe alcance metas e supere as metas, que alcance os resultados esperados? Como é que você vai convencer o seu gestor se você não conversa nem a si mesmo? Tenha bons argumentos para você, para que você possa aplicar isso nas outras pessoas. Espero ter contribuído, gerado vários insights, um pouco de incômodo para que você saia de uma zona de segurança, de uma zona de conforto e se torne uma pessoa melhor. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, tem um link aqui para você assistir. Não esquece de comentar, de compartilhar, de curtir, e eu te espero no terceiro encontro dessa jornada pró-liderança, que pode ser uma jornada quase que pró-vida. Grande abraço, tudo de bom, excelente semana.